Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Cauê Malpig. Eu sou a Ana Carolina Malvacini. E eu sou Letícia Angoleri. E aí, um trio inédito aqui, né? Vocês já gravaram juntas? Já, Leiana, ou não? Acho que não. Não, nunca gravamos. Então, claro, uma honra. Um trio completamente inédito, com certeza é uma honra. E hoje a gente tá vindo aqui pra falar do quê, gente? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que, surpreendentemente, acho que não foi falado. Derrame pericárdico, né? E a sua abordagem. Uma coisa que a gente frequentemente vê aí nos pronto-socorros, tanto sintomático quanto só por achados de imagem, né, Lê? Exato. Que vai ser bacana a gente comentar mesmo. E aí lembrar que a gente já tem um episódio sobre pericardite aguda, né? Que é o episódio 203 lá do podcast, né? Bom, beleza, Cauê. E aí a gente dividiu mais ou menos em pontos de dúvidas, talvez, quando a gente se depara com um derrame pericárdico ou quando a gente tem que suspeitar, né? Como é que a gente dividiu a abordagem aqui do derrame pericárdico hoje? Então a gente vai falar hoje sobre quando pensar em derrame pericárdico, como diagnosticar, quando drenar, como fazer a análise do líquido e complicações que podem vir aí da drenagem. Boa, bastante coisa, mas a gente vai tentar ser sucinto. Vamos lá. Bora. Começando aí por então, quando a gente pensa no derrame pericárdico, pessoal, a gente dividiu principalmente aqui em 3 situações. A primeira delas é quando a gente tem um quadro clínico típico de pericardite, né? Essa é uma condição que frequentemente vem associada ao derrame pericárdico, então se você suspeita de pericardite no seu paciente, porque ele tem aquele quadro clínico típico de dor torácica, de espineia, pode ou não ter febre, alterações eletrocardiográficas que te sugerem aí a pericardite, sempre vai valer a pena fazer uma abordagem aí de investigação do derrame pericárdico. Beleza, Ana. E aí, quando a gente tem o quadro clínico da pericardite, é um pouco mais claro, né? Tem um quadro um pouco mais florido. E quando a gente não tem a pericardite para nos ajudar, pode ser que a gente flagre esse paciente numa evolução um pouco mais grave, né? Quando ele tá evoluindo para instabilidade, quando ele tá evoluindo para um quadro de tamponamento cardíaco, né? É, exatamente, Lê. Então, em caso de tamponamento cardíaco, que a gente, primeiro, tem que saber reconhecer, né? Pra gente falar de quando pensar em derrame, né? Perfeito. Então, tem que lembrar que tamponamento cardíaco, assim, não existe nada da anamnese, do exame físico, que é acurado o suficiente pra gente conseguir predizer, né? Mas acho que o mais importante aqui é aquele paciente que tem taquicardia, que talvez seja um dos sintomas mais comuns, né? Tá. Pode ter já hipotensão, mas isso normalmente é bem no final do tamponamento, já quando o paciente tem sinal de falência hemodinâmica, né? Tá. E aí vem aquelas outras coisas, que é a turgência jugular. A maior parte dos pacientes com tamponamento cardíaco vai ter turgência jugular, exceto poucos pacientes que estejam muito hipovolêmicos, e aí talvez a turgência jugular não seja tão clara. E o famoso pulso paradoxal, que talvez ajude aqui também, né? Que é aquela queda da pressão arterial sistólica, mais do que 10 milímetros de mercúrio, durante a inspiração, né? Acho que a gente tem que reforçar que a tríade de Beck, né, que é tão falada, ela é infrequente. Ela é presente em menos de 30% dos casos, dependendo da qual corte que a gente está vendo, né? Mas a tríade de Beck é aquela tríade de baixa pressão, né? Então, paciente hipotenso, com turgência jugular e bolhas abafadas. Então, não dá para se apegar a essa tríade, tem que ir realmente correlacionando com os achados que a gente tem para pensar em tamponamento. Parece que aqui a nossa suspeição tem que ser alta, né? E a junção aí, nenhum deles é sensível o suficiente, exceto o ataque cardíaco que vai aparecer precocemente. Com certeza. Perfeito. E quando a gente está diante de uma dessas duas situações, seja uma suspeita de tamponamento ou de pericardite, a gente tem uma probabilidade pré-teste aí mais alta de encontrar um derrame pericárdico. Agora, a gente tem outras situações que a gente pode encontrar na prática clínica, por exemplo, achados de exame que vão deixar a pulga atrás da nossa orelha de que pode haver um derrame pericárdico, mas com uma probabilidade pré-teste bem mais baixa do que essas outras duas situações que a gente falou. Sim. Como, Legal. por exemplo, uma baixa voltagem aí no eletrocardiograma, uma alternância do complexo QRS no eletrocardiograma também, ou um raio-x de tórax que te chama atenção porque tem um aumento de área cardíaca, mas o paciente não tem congestão associada. Também um derrame isolado, né? Parece ser um derrame pleural à esquerda, mas que na verdade não é pleural. E essas situações que não são muito claras, né? Eu acho que vale sempre a gente pensar no quadro clínico do paciente como um todo e juntar fatores de risco, né? Boa. Então, pensar no paciente que pode ter doenças que podem gerar derrame pericárdico, né? Tá. Então, vamos dizer, pacientes que já têm uma história de neoplasia, aqui pensando muito mais nas neoplasias de pulmão, mama e até algumas neoplasias hematológicas que estão mais associadas ao derrame pericárdico. Tuberculose, que no Brasil é difícil de esquecer, né? Mas também os pacientes com DRC, com uremia muito alta, já com manifestações urêmicas mais claras ali à beira-leito, como o hálito urêmico, às vezes até a névoa urêmica, né? Névoa urêmica foi forte. Que isso. E por último, pacientes que passaram por procedimentos cardíacos mais recentes, né? E aqui a gente tá falando às vezes até de um simples cateterismo, né? Que às vezes pode fazer perfuração coronariana e por
por aí vai. Se o paciente chega aí com esses sintomas mesmo, que não muito característicos, tem que tomar cuidado com derrame pericárdico, né? Tá, legal. Acho que aqui eu queria fazer uma menção honrosa aos clínicos, né? E falar das causas autoimunes, autoinflamatórias. E aí lembrar principalmente do paciente com lúpus, artrite reumatoide, doença mista, vasculite. Então, principalmente no paciente com lúpus, pode ser uma apresentação inicial que a gente vai flagrar, né? E acho que também é legal a gente falar do paciente com trauma, que a gente não falou, né? Com trauma também, né? Com certeza. Paciente com trauma contuso, perfurante ou iatrogênico mesmo relacionado ao procedimento. Maravilha. Boa. A gente mencionou várias causas, acho que ainda existem outras, inclusive, né? Mas acho que vale a pena só a gente pontuar quais são as principais, né? Acho que isso varia muito de dado para dado, de país para país, de coorte para coorte, mas acho que o que a gente pode dizer é que as principais causas, as mais frequentes, são o trauma, seja ele cirúrgico ou um trauma não cirúrgico, né? As neoplasias, que a gente mencionou quais que são as mais frequentes, as causas infecciosas também, né? Muito variadas, virais, bacterianas. No Brasil, a gente não pode deixar de pensar em tuberculose, como a gente já mencionou. E para fechar, a causa idiopática mesmo, que a gente tá mencionando aqui. Fatores de risco que devem fazer a gente pensar no derrame pericárdico, mas fato é que muitas vezes essa vai ser uma condição idiopática, então a gente não pode negligenciar qualquer sintoma que faça a gente pensar especificamente nele, como a gente mencionou até aqui. Não é tão incomum, né? Exatamente. E aí, pra fechar, realmente, acho que deixa claro aqui que realmente é difícil a gente pensar, né? No derrame pericárdico que não tem coisas muito claras, é difícil a gente pensar. É só pra falar que até tem algumas recomendações de sociedade, né? Então, uma da Sociedade Americana de Ecocardiografia, que eles falam, né? Pra considerar derrame pericárdico em pacientes, então, com sintomas de pericardite, que é o que a gente já falou, pacientes com instabilidade hemodinâmica inexplicada, então, pensando principalmente se tivesse urgência jugular, e essas duas situações que a gente falou, que normalmente é onde brilha os olhos, né? Agora, essas outras que são menos frequentes, achados inespecíficos, realmente depende um pouco do julgamento clínico, né? Legal. Show. Agora a gente vai falar, então, sobre qual imagem que a gente vai usar para identificar o derrame pericárdico na suspeita clínica, né? Então, qual é o exame de imagem preferencial que a gente vai iniciar a nossa investigação no paciente? Então, vamos lá, ler aqui bem rápido, né? Porque a gente pensou, né? A gente falou um pouco sobre quando pensar, né? E na maioria das vezes o paciente vai estar na sala de emergência, mas lógico, pode estar na enfermaria, pode estar na UTI também. Pode estar no ambulatório. Pode estar no ambulatório. Já aconteceu. E o melhor exame, na verdade, talvez aqui, inclusive, muito bom em termos de acurácia e mais fácil da nossa disponibilidade, sem dúvida, é o ecocardiograma. Ah, legal. Aqui, lógico, eu tô falando de ecocardiograma, mas pode ser o ultrassom à beira-leito também, né? Então, o famoso POCUS. Top. Mesmo o ultrassom feito à beira-leito, então, para um emergencista, por exemplo, ele tem uma acurácia muito boa para identificar derrames pericárdicos. E a gente já pode, além de identificar, também fazer uma quantificação, né? Para saber quanto de líquido tem ali, até para conseguir, vamos dizer assim, prognosticar o paciente, né? Qual que é o risco dele nos próximos dias, próximas semanas, ou às vezes até nos próximos minutos, próximas horas, né? Tá. Eu acho que o que é importante aqui é a gente fazer, primeiro, mais de uma incidência ali no ecocardiograma à beira-leito e quantificar a lâmina de derrame que a gente tem. Ou seja, ver qual que é medir, né, quanto que é o tamanho em centímetros da lâmina de derrame pericárdico. Tá. E aí, com essa lâmina, a gente consegue estimar quanto de volume que tem naquele saco pericárdico, tá? Tem a mesma conta que nem tem pro derrame pleural? Quase, não é a mesma conta, mas é uma estimativa, assim, né? Tá. Derrame pleural, normalmente a gente faz por centímetro, 20 ml para cada centímetro, né? Aqui não. Aqui o que a gente vai falar normalmente é menor do que 10 milímetros, né? Então, 1 centímetro vai ser até 100 ml. Tá. De 10 a 20 milímetros vai ser mais ou menos 100 a 500 ml. E acima de 20 milímetros vai ser mais do que 500 ml, né? Tá. Então, pelo menos a gente consegue uma quantificação boa. E esses derrames moderados ou os derrames mais volumosos são os que podem trazer consequências como tamponamento para o paciente. Mas, lógico, tem meios de ver se o paciente está tamponando ou não pelo ultrassom também, tá? Tá, então, semi-quantitativamente você acabou desenhando que é um derrame pequeno, moderado e grande volume, né? Então, a gente vai caracterizar pequeno menor do que 100, moderado 100 a 500, grande volume acima de 500 ml, isso? É isso aí, Lê. Beleza. E aí, lógico, né? Nem tudo são maravilhas. O ultrassom à beira-leito, ele não é muito bom para ver algumas coisas, né? Por exemplo, pleura espessada, ele não é tão bom assim. Calcificações de pleura, ele também não é tão bom. Tá. E aí, para avaliar se for necessário essas alterações, a gente tem que partir para outros exames, né? Beleza. Justamente quando a gente tem essas situações, né, em que o eco dá dúvida ou ele não é tão bom para avaliar, talvez a gente possa lançar a mão da tomografia, por exemplo. Tá. Que acaba que nessas situações é um pouco mais acurada mesmo. Consegue diferenciar melhor o líquido pleural, o líquido pericárdico de gordura, consegue identificar melhor um espessamento ali do saco pericárdico. Legal. Então, nessas situações acaba sendo melhor. Por outro lado, quando a gente está diante de um derrame que ele
não tem essas características, o ecocardiograma ele é bem superior à tomografia, né? A gente tem alguns dados de estudo pequeno e tudo mais, mas que mostram pra gente que a tomografia ela acaba superestimando um pouco o tamanho do derrame pericárdico, em mais ou menos 150 ml. O eco, por outro lado, subestima em mais ou menos 40 ml, isso quando comparado com a quantidade de líquido que foi drenada na pericardiocentese. Maravilha, né? Que é o padrão ouro pra gente saber o volume mesmo, né? Não tem como. Mas eu acho que é importante, né? Então, pra volume aí, o ecocardiograma um pouquinho mais acurado, né? Mas esse é um dado bom também, porque a hora que eu faço o ecocardiograma, quer dizer que possivelmente eu tô vendo menos volume do que realmente tem, né? Cuidado que a gente pode tomar. Sim. Acho que é legal trazer sobre a tomografia também, ela vai ter uma utilidade quando o derrame tá loculado ou posterior, né? Basicamente, quando o derrame não tá visível no nosso eco transtorácico, e porque ele é um moderado volume e ele tá mais posterior, ou porque ele está loculado e tá todo posterior, aí a tomografia pode nos trazer dados que a gente não conseguiu ver no eco. E aí, no final, a ressonância também, em raros casos a gente vai ter que pedir, né? Mas também vai entrar nesse contexto para essas pequenas diferenciações que a gente tem, né? Outra coisa que tomografia e ressonância pode trazer a mais aí pra gente é sobre diagnóstico associado de pericardite constritiva, né? Perfeito. Que talvez o eco não seja tão bom assim. Show! Falamos então de como diagnosticar um derrame pericárdico, agora o nosso próximo passo vai ser falar de quando puncionar esse derrame. E aí? Beleza. Então, não é sempre, acho que esse é o inicial, né? E aí existem, obviamente, algumas situações em que não há negociação, a gente vai ter que fazer uma pericardicentese de alívio. É claro que um paciente que está sintomático com risco de evolução para tamponamento ou paciente que está em tamponamento cardíaco, a gente vai fazer uma pericardicentese com o objetivo de alívio, né, Ana? Mas vai acabar que, a gente não vai jogar esse líquido fora, vai fazer a análise dele, né? Óbvio. Muito nobre, né? Não tem como, né? Por favor, não façam isso com nenhum líquido no pé. Agora a gente tem outras 3 situações em que a gente também vai pensar em puncionar esse líquido, né, Lê? Isso. Além do tamponamento, que obviamente é inegociável, que a gente vai fazer a drenagem, a gente vai considerar drenar o mais rápido possível o paciente que tem uma suspeita de pericardite purulenta. E depois disso, a gente também vai pensar em drenar com mais celeridade, digamos assim, o paciente que tem um derrame pericárdico que, se eu identificar uma malignidade, por exemplo, isso vai mudar meu tratamento de uma neoplasia já em investigação ou diagnosticada, tá? E depois disso, o paciente que tem um derrame pericárdico moderado a grande volume e que eu não tenho outros sintomas, sinais laboratoriais complementares que me deem uma pista de etiologia. Show. Então você falou pericardite purulenta, neoplasia em que eu acho que o derrame vem de uma metástase e ausência de etiologia clara, né? Perfeito. Como que eu vou suspeitar de pericardite purulenta? Olha, a pericardite purulenta a gente vai pensar num paciente que iniciou com um quadro de febre alta, taquicardia e aí pacientes que têm uma infecção que poderia se alastrar para o pericárdio e eu tenho que ter um alto índice de suspeição nesses casos, nesses pacientes. Sim, beleza. Imagino que os agentes mais comuns aí sejam aqueles que geralmente se espalham pelo corpo, né? Então, Staphylococcus aureus é o que mais chama atenção aí nesse caso, né? Perfeito. E também, às vezes, ali por contiguidade, né? Do pulmão, o pneumococo também, né? Show. As outras situações que a gente mencionou aí de pensar em impulsionar esse líquido vão ser, então, né? Quando a gente tem um paciente com uma neoplasia conhecida, em que a gente tem uma suspeita de que o derrame pericárdico seja maligno, seja neoplásico, e quando isso vai mudar minha conduta. Então, geralmente, aí eu tô falando de neoplasias localizadas, não metastáticas, em que se eu identificar uma metástase para pericárdio, isso muda radicalmente minha conduta. É diferente do paciente com uma neoplasia já metastática, né, já avançada, em que isso não mudaria a conduta. Nesse caso, eu não precisaria puncionar. Vai ser especificamente no cenário em que isso mudaria ali a nossa terapêutica, né? Perfeito. E para fechar, a gente mencionou o cenário em que eu tenho derrames moderados a volumosos, sem uma etiologia clara. Tá. A gente falou lá no primeiro bloco de várias causas possíveis, né, de derrame pericárdico. Então, se eu me deparo com um derrame e clinicamente ainda não teve nenhuma causa que chamou nossa atenção, a gente geralmente vai fazer uma propedêutica laboratorial, sérica mesmo, mínima, pra ver se tem alguma coisa ali que me aponta pra uma etiologia, tá? Vou pensar em fazer hemograma, função renal e eletrólitos, função tireoidiana, pensando em achar ali o hipotireoidismo avançado, eventualmente fazer FAM, principalmente em mulheres, jovens, pensando em colagenoses. E é isso, pessoal, é investigação mínima pequena mesmo. Justo. Mínima. É mínima. E se fazendo isso daí, a gente não identificou nenhuma causa e eu tenho um derrame moderado a volumoso, o próximo passo seria justamente fazer uma punção para tentar diagnosticar a etiologia daquele derrame. Legal.
Aqui não tem nenhuma sinalização de doença no corpo, né? Aí a gente vai num lugar nobre ali que é funcionar perto do coração, né? Não tem muito o que fazer. E aí só lembrar aqui, né? Porque eu tinha muita dúvida disso, pelo menos, que era pericardiocentese, quando eu faço drenagem cirúrgica e por aí vai, né? Então tudo isso aqui que a gente tá falando de punção, a primeira consideração é para punção mesmo, que é a pericardiocentese, né? Tá. Lógico que existe algumas situações que a gente vai direto para drenagem cirúrgica, com o pessoal da cirurgia cardíaca, em centro cirúrgico, que é aqueles derrames que são inacessíveis para pericardiocentese. Então, por exemplo, derrames posteriores loculados, como a gente tinha falado lá no começo, às vezes precisam realmente de drenagem cirúrgica para mandar esse líquido para análise. Uma consideração importante é que se eu ainda estou no momento de investigação e eu optei por drenagem cirúrgica, na maioria das vezes eu vou mandar também para a análise, tanto análise anatopatológica quanto de cultura, um pedaço do pericárdio, né? Porque aí pelo menos eu aumento minha sensibilidade de investigação. Tá. Outra consideração é que a gente tem muito medo com relação à dissecção Stanfordiana, né? Então, dissecção de aorta Stanfordiana, que eu estou falando de dissecções que acometem a aorta ascendente, que pode fazer hemopericárdio. Nessas situações a gente tem que tomar muito cuidado. A gente até pode fazer a pericardiocentese. Existia-se uma ideia na literatura que puncionar esses pacientes acaba gerando uma mortalidade de 100%, mas não é bem assim. O que se preconiza hoje em dia é sim puncionar se o paciente tiver sinal de tamponamento com aquele hemopericárdico associado a uma dissecção, mas seriadamente. Então eu punciono, deixo um catéter ali e vou tirando de pouquinho em pouquinho para estabilizar meu paciente até ele ir para a cirurgia de emergência, que aí é com o pessoal da cirurgia cardíaca, né? E aí, pensando ali naquela pericardiocentese que a gente vai fazer na sala de emergência, por exemplo, muitas vezes a gente vê ela ser feita com catéter venoso central, com catéter de PAI, né? Só ressaltar aqui, pessoal, que esses não são os materiais ideais pra gente fazer esse procedimento. Existe um catéter próprio de pericardiocentese. Outro material que a gente pode usar para essa finalidade é o catéter de pigtail, mas a gente vê frequentemente usar os outros dois, PAI central, e funciona bem também, né? É o que a gente tem mais disponível, né? Às vezes é difícil a gente conseguir esses materiais e o paciente precisa de uma punção algo precoce, né? É isso aí, salva vidas. Boa. Pensando então na análise desse líquido pericárdico que agora a gente tem, o que a gente precisa solicitar? Perfeito, Ana. Diferentemente de outros líquidos em que a gente tem critérios bem estabelecidos, aqui é um pouco mais incerto, mas tem coisas que a gente sabe que a gente tem que pedir, que elas vão nos ajudar. A gente vai focar em pedir principalmente 3 coisas. Aqui a gente tá falando de pedir GRAM e culturas para bactérias e fungos, citologia, e aqui inclusive pensando em citologia oncótica, justo, e coisas para TB, incluindo ADA, culturas, BAR, e aí talvez inclusive teste de biologia molecular para micobactéria. Beleza, acho que aqui meio claro, né, Lê? A gente sempre vai pedir GRAM e cultura para bactéria, inclusive fungo, principalmente talvez pensando mais no paciente imunossuprimido, ou dependendo do contexto do paciente, que é o que a gente vai ter mais na cara e é o que vai dar diagnóstico, né, principalmente aí que a gente tem de pericardite purulenta, né? Perfeito. Citologia, a sensibilidade é muito boa para células neoplásicas, né? Então a gente tem que mandar realmente e, assim, se a gente já funciona, a gente acaba mandando para todo mundo, né? Principalmente que a gente está nesse momento que a gente não tem um diagnóstico muito claro, né? Sim. Então a sensibilidade boa às vezes vai ajudar aqui a gente no diagnóstico diferencial. Em alguns casos que vier negativo e aí depois a gente pode pensar realmente em uma biópsia, né? Eu acho que o que gera mais dúvida aqui pra gente é quais exames pra TB pedir, né? Porque afinal a gente tá no Brasil, a gente tem que sair atirando pra todo lado. Mas acho que é bom saber o quão acurados são esses testes, né? Beleza, pensando especificamente em tuberculose, a gente vai solicitar na análise do líquido BAR, cultura, ADA e também PCR, né? Então métodos de biologia molecular para identificar a micobacteriose. ADA, a gente pode usar um ponto de corte que a gente usa no derrame pleural, mais ou menos acima e abaixo de 40. Quando a gente está pensando em cultura e BAR, a gente tem aquelas questões relacionadas à sensibilidade do exame, que é baixa aqui também no derrame pericárdico. E, pensando no PCR especificamente para tuberculose, ele vai ter um ótimo valor preditivo positivo, ou seja, se o meu PCR veio positivo para micobactéria em tuberculose, eu vou fazer o meu diagnóstico, mas vindo negativo, como tem uma sensibilidade baixa, eu vou ter que partir para outros métodos de investigação, como, por exemplo, uma biópsia do pericárdio. Maravilha, né? Então, esses testes realmente não são ideais, né? Se a suspeita continua, a gente tem que prosseguir. E aí, realmente, é tirar um pedacinho do pericárdico e mandar para análise, né? Tanto cultura quanto pesquisa de BAR, né? Exato. Teve alguns exames que a gente não mencionou aqui ainda. Eu acho que vocês devem estar pensando neles, né? Por exemplo, DHL, proteína, glicose, pH. São exames que a gente está habituado a pedir quando a gente está falando de líquido pleural, mas que na análise do líquido pericárdico parecem acrescentar pouca informação. Vários guidelines vão te recomendar não solicitar, eventualmente um ou outro pode falar para solicitar, quando estiver principalmente pensando em alguma etiologia específica, como pericardite purulenta, mas é algo que a gente não tem certeza do valor. Então acaba acrescentando pouco aí na nossa investigação etiológica.
E até pra gente se tranquilizar, né, tranquilizar nossas cabeças, o que a gente tem de dados é que normalmente o líquido pericárdico, né, ele traz o diagnóstico mesmo em menos de 40% das vezes, né? Então vê que mesmo quando a gente opta por puncionar, ele não vai ajudar a gente tanto. Lógico que eu não tô falando que 60% dos pacientes vão ficar sem diagnóstico, né, mas talvez esses pacientes que ainda se mantêm alguma suspeita clínica, realmente eles vão biopsiar o pericárdio para realmente chegar num diagnóstico, ou se ainda negativo com toda a investigação, eles vão ficar como idiopáticos, né? Beleza. E a nossa capacidade, ou enfim, quanto a gente vai conseguir fazer um diagnóstico também vai depender do volume do derrame, né? Então, maiores volumes, maiores sensibilidades, maiores probabilidades de eu encontrar um diagnóstico na minha análise do líquido. Certo. Fechando então essa parte do nosso episódio em que a gente falou até o momento em que a gente vai drenar, decidimos drenar, vamos drenar e vamos analisar um líquido. Depois disso, podem acontecer algumas complicações relacionadas ao procedimento da pericardicentese, né? É isso aí, Lê. E, assim, das mais comuns, a gente trouxe por um motivo aqui essas complicações que eu acho que é importante, mas das mais comuns é realmente a gente ter uma infecção secundária, hemorragia, punções acidentais de pericárdio / miocárdio, né? Então essas coisas elas podem acontecer. Elas não são tão frequentes, principalmente quando a gente tem um profissional treinado aí para puncionar. Mas uma das complicações que a gente, primeiro, vê pouco, mas que é grave, é uma coisa chamada síndrome de descompressão pericárdica, né? Aqui a gente faz quase uma analogia com relação ao edema de expansão do derrame pleural, tá? Tá, boa. Por que ela acontece? Quando eu tenho derrames principalmente mais volumosos e mais crônicos, que eu dreno muito rápido, a gente pode fazer um atordoamento cardíaco. Então, tirei muito rápido, o coração fica atordoado e às vezes eu posso aí até cursar realmente com uma insuficiência cardíaca aguda, com baixo débito, paciente chocado e por aí vai. Ela é infrequente, ela acontece em menos de 5% dos casos de drenagem e acontece principalmente nos pacientes que têm esse derrame de mais volume / crônicos, né? Ou as manifestações clínicas costumam acontecer em menos de 48 horas da drenagem e até 70% dos pacientes podem se manifestar então como choque cardiogênico, tá? Tá. Não tem muito o que dizer, aqui a terapia é realmente de suporte, às vezes o paciente pode necessitar de dobutamina e costuma responder bem com essa terapia de suporte. E segundo é prevenir, né? Pra gente tomar cuidado. Então, pacientes que realmente têm derrames de grande volume, principalmente maior do que 500 ml, e principalmente crônico, dá pra gente ser parcimonioso na hora de drenar. Então, em vez de eu drenar principalmente mais de 500 ml a 1 litro em 1 hora aqui, não, aqui eu vou drenar primeiramente pra estabilizar o meu paciente, se ele tiver em tamponamento, e aí depois que eu estabilizei meu paciente, não existe muito certo a se fazer, mas talvez tirar 50 ml a cada hora, nas próximas 6 horas, ou tirar o volume aos poucos, em 24, 48 horas, é só realmente ser parcimonioso, não tirar tudo de uma vez. O volume talvez aqui mais associado com a manifestação, né, da síndrome de descompressão é a retirada de 1 litro aí na primeira hora, tá? Que acontece às vezes no paciente que tem tamponamento, que a gente quer tirar tudo de uma vez, né? Sim. Lembrar que o tamponamento a gente vai drenar e tirar o líquido até o paciente estabilizar, depois a gente vai deixar o dreno e vai continuar drenando ao longo dos dias. Beleza. E aí, acho que complicações específicas relacionadas a arritmias, né? A gente pode ter tanto arritmias ventriculares, supraventriculares no momento da pericardicentese, mesmo que nada tenha dado errado. Justo. E a gente pode ter, mesmo que sem tirar grandes volumes, o paciente faça uma resposta vagal inicial e faça uma bradicardia, que às vezes pode levar a uma instabilidade inicial que se resolve depois. Daí o motivo da gente sempre estar monitorizado com esses pacientes, né, independente de onde a gente estiver na hora do procedimento, né? Ótimo. E aqui pra finalizar, né, acho que é só uma consideração, né? Porque aqui a gente falou de drenar, de colocar catéter, de avaliar o paciente, eu acho que é importante algumas coisas. Quando eu opto por drenar e deixo um catéter no paciente, a recomendação da Sociedade Americana de Ecocardiografia é monitorizar esse paciente com ecocardiografia diária ou pelo menos a cada 48 horas. Pra gente ver se o dreno realmente está funcionando e se não está recolecionando o derrame pericárdico do meu paciente, se ele não estiver funcionando, né? O ideal é fazer ecocardiografias até 24, 48 horas após a gente tirar o dreno. E o dreno a gente vai considerar tirar quando a gente tiver menor do que 50 ml em 24 horas. Existe uma certa segurança de que se tiver menor do que esse volume em 24 horas, a gente pode tirar o dreno com segurança para não ficar mantendo desnecessariamente. Tá. Cauê, e se isso não acontecer? Se o volume do derrame não começar a diminuir, o que a gente faz? Aqui o próximo passo é lógico, a gente sempre tem que pensar um pouco na etiologia, mas isso acontece com uma certa frequência, principalmente nos pacientes com derrames neoplásicos. E é nesses pacientes que a gente tem dados sobre fazer principalmente o que a gente chama de janela pericárdica. O que significa isso? A gente vai fazer, cirurgicamente falando, vai se fazer um pertuito entre o pericárdio e a pleura, ou entre o pericárdio e o peritônio. E aí, como eu já estou drenando pouco, mas ainda assim está mais que 50 ml, isso aí vai acabar drenando para essas cavidades e esse líquido vai ser reabsorvido em algum momento, né?
Boa. Beleza, e além desse paciente que está com um dreno que continua coletando uma quantidade diária que não nos permite deixar ele sem uma janela pericárdica, né? Tem o paciente que também a gente retirou o dreno e ele recoletou líquido numa velocidade muito rápida que a gente julga que ele tem um risco de tamponamento. Enfim, não podemos deixar ele sem uma janela também. É que às vezes até ali no eco ele já vê uma iminência de tamponamento ou o paciente já tá ficando assintomático, né? Isso. Perfeito. Então, a essa altura do campeonato, né, depois dessa abordagem inicial, eu acho que a gente tem alguns perfis de pacientes aqui. Ou a gente está diante desse último paciente que a gente falou, né, que recoleta o derrame, que, portanto, está com uma janela pericárdica, habitualmente numa etiologia neoplásica. A gente tem um outro perfil de pacientes em que a gente conseguiu identificar uma causa do derrame pericárdico, seja de forma não invasiva, porque era uma pericardite que a gente vai tratar, ou porque era uma tuberculose que a gente investigou com líquido pleural e a gente fez o diagnóstico. Nesses pacientes, a gente vai tratar a causa e a gente espera ver uma melhora ao longo do tempo. E a gente tem um terceiro perfil de pacientes, que é justamente aquele paciente que a gente não identificou a causa do derrame. Tá. E aí, o que a gente faz com esse pessoal? Aqui, questão de um pouco de segurança, né? Porque a gente não vai manter esse paciente no hospital pro resto da vida dele, né? Perfeito. Então, aqui nesse paciente que ficou com derrame pericárdico, independente do volume, tá? Se ele estiver assintomático e é idiopático, ou seja, eu investiguei ele extensivamente, a gente vai acompanhar esse paciente ambulatorialmente. Acho que tem 2 pontos, né? A segurança de mandar esse paciente para o ambulatório. Então, até tem estudos que acompanharam pacientes com derrames pericárdicos crônicos idiopáticos em um período aí de 50 meses e viram que a taxa de tamponamento nesses pacientes foi de mais ou menos 2% ao ano. Tá. Uma taxa baixa, né? Dá pra gente acompanhar. E mortalidade nesse acompanhamento foi de 0%. Lógico, esses pacientes eles eram orientados com relação a sintomas associados ao derrame dele e se eles tivessem esses sintomas, eles procuravam rapidamente pronto-socorro. E já falam, não, eu tenho derrame, normalmente, se acontecesse alguma coisa, mandaram procurar aqui. Então, isso dá uma grande segurança pra gente. Eu acho que o segundo ponto é, os pacientes que puncionaram esse derrame pericárdico de novo, sem necessidade, eles tiveram um aumento de necessidade de punções ao longo do tempo. Ou seja, puncionar esse paciente de novo não vai acrescentar em termos diagnósticos, porque não ajuda a segunda punção, principalmente quando eu tô falando do paciente mais idiopático, que não tem outras sinalizações. E segundo, ficar puncionando eles parece ser pior ao longo do acompanhamento, tá? Então, existe, lógico, com todos os cuidados, uma segurança para acompanhar esses pacientes no ambulatório. Vigilância ativa. Com certeza. Acho que o mesmo vale para aqueles pacientes que têm um derrame pericárdico pequeno, que a gente sequer investigou de forma invasiva, né? Porque não tinha indicação da gente fazer essa drenagem e mandar o líquido para análise, como a gente mencionou agora há pouco. E a gente também vai seguir esses pacientes ambulatorialmente da mesma forma, orientando sinais de alarme, né? Exatamente. Fechou? Fechou. Acho que deu falar bem, né? Acho que quando eu tô falando de derrame pericárdico, acho que eu quero muito mais segurança do que necessariamente chegar num diagnóstico final, né? Porque tem muito paciente que fica como causa idiopática mesmo, né? Com certeza. Fechou, gente. Vamos para os salves agora? Bora. Meu salve vai para os meus ilustríssimos colegas de enfermaria diariamente, aí, doutora Marcela Brunet e o Ângelo Zanin. São os guerreiros de todas as manhãs de enfermaria. Salve demais para eles. Bom demais. Salve. Salve, pessoal. Pessoal, meu salve hoje é coletivo, como sempre. Vou mandar salve para os meus residentes do ACMG de sexta. É um prazer trabalhar com vocês toda sexta-feira à tarde. Salve para todos. Salve. Salve, pessoal. Vou emendar uns salves aqui que eu tô devendo um pouco, tá, gente? Mas primeiramente, eu queria agradecer aí os residentes que rodaram comigo no último mês lá no Comanejo, né? O serviço novo que a gente tá fazendo no Hospital São Paulo, e eles ajudam demais, assim. Inclusive, me ajudaram a abrir o serviço, vamos dizer. Mas agradecer aos residentes que passaram comigo, então, a Alice, Pedro, Murilo, Ana, o Ale, a Mafê, a Nick e o Henrique. Então, um grande abraço pra vocês e valeu aí pelo mês, foi muito bom, viu, gente? E mandar um salve pessoal também, aqui faz tempo que eu não mando um salve pessoal, que é pelo grupo agora mais próximo, né? E é uma patota aí, que é o Petrus, a Marcela Brunet também, a Laiane e a Carol. Então, um abraço aí, pessoal, um salve pra vocês. Salve. Salve, gente. Beleza, gente. Então, finalizando aqui, o episódio de abordagem foi muito bom. Acho que sempre lembrando nossos ouvintes, né, de seguir a gente nas redes sociais. Então, lembrar de seguir a gente no Instagram, de seguir a gente no YouTube, que tá tendo muito vídeo lá. Agora o TDC também com o TikTok. Eu ainda não consegui entrar nessa rede social, mas me falaram que está muito bom. O Jonatas comandando lá. E também falar sobre o Guia TDC, né, nossa plataforma de assinatura, sobre temas de revisão e atualização em clínica médica, que tem alguns assuntos que fazem uma ponte aqui com o podcast muito bom, sendo um dos tópicos recentes que a gente teve, que foi de ecocardiograma no derrame pleural do Amir, né? Que Boa. Foi ótimo. Então não deixem de checar lá e assinar. Boa, gente. Prazerzão. Tchau, tchau. Obrigado, valeu, Tchau, valeu, tchau, falou. gente.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.